galera, eu sou Egley Vanzelos, esse é o podcast Sons da Escola, um espaço de mundo de vivências voltado para a escola, um lugar de conversas, de escuta, de troca de saberes e de experiências vividas e sentidas por professores e professoras das escolas da rede municipal de Manaus e também do estado do Amazonas. Eu estou aqui com a professora Eza Cristine, né? Ela que é professora dos anos iniciais, cursa a pós-graduação na Escola Aristófanes Bezerra de Castro, que fica no Complexo Educacional Darcy Ribeiro, que fica lá na comunidade Aliança com Deus, lá na zona norte da cidade de Manaus. Seja bem-vinda, Eza. Muito obrigada. E fale um pouco de você, da sua trajetória como professora, como você se tornou professora, o que você tem a dizer sobre tudo que te preencheu, né, na vida para se tornar professora. Primeiramente, é um prazer estar aqui. Obrigada de verdade. Boa tarde a todos que estão assistindo. É bem interessante falar da minha trajetória, porque eu acho que eu sempre quis ser professora. Mas assim, teve um ponto, né, que eu decidi realmente é isso que eu quero pra minha vida. Eu venho de uma família que é de professores, os meus pais, eles são professores. Meu pai, ele é pedagogo e a minha mãe é professora de matemática. E aí eu nunca fui aluna específica da minha mãe, né? Já fui aluna do meu pai, mas eu nunca tinha sido da minha mãe. E aí, quando eu tive uma oportunidade de assistir uma aula dela, matemática, eu sempre não gostei de matemática. Fui pra assistir uma aula dela e eu falei, meu Deus, é isso que eu quero pra minha vida. Porque ela ensina a disciplina, vendendo a disciplina de uma forma tão brilhante, com jogos e tal. Então, quando eu vi isso, falei, nossa, é isso que eu quero. De ver os meus alunos encantados com a aula que eu tô ministrando. E aí eu fiquei, nossa, é isso mesmo que eu vou querer pra minha vida. Quando foi pra me fazer vestibular, acabou que eu não recebi o apoio que eu pensei que eu ia receber indo pra área deles, né? A gente sabe que o professor, ele enfrenta várias coisas estando na escola, né? E uma dessas é o salário baixo, mas eu pensava, nossa, os meus pais são professores e a gente viaja, a gente consegue, né, uma vida agradável. Então, por que não? E eu falei, mãe, é realmente isso que eu quero. Então, aí que ela viu, não, é isso mesmo que ela quer fazer, então bora lá apoiar. E aí foi. Inclusive, eu me formei por aqui pela ENS, né? E assim, voltar como já um estudante de pós-graduação da própria universidade é muito bom, muito gratificante mesmo. Ai, que legal. Você já está em escola, já está dando aula? Sim, eu sou professora de uma comunidade chamada Janauari, é aqui próximo de Manaus. E aí eu passei nesse último concurso que teve, do Iranduba, e eu acabei me mudando pra comunidade. Então eu tô morando na comunidade, e aí que legal. de vez em quando eu venho pra cá. Onde fica essa Janauari. Janauari. É, Janauari. E Iranduba? É Iranduba. Fica próximo, na verdade, atravessou a ponte. Aí tem que entrar um ramalzinho. De frente pra cidade universitária tem aquele ramal, vai direto. Ah, que legal! Um dia a cidade universitária ocorre, né? É. Vamos aguardar. Você saiu recentemente da graduação, né? Não faz 5 anos. Sim, não faz. Acho que saiu no retrasado, se não me engano. isso foi antes da pós, assim. Isso, que logo foi. Você já veio, já entrou e já veio para esse processo de formação continuada. Por que isso é importante para a tua profissionalização, a formação continuada? Quando eu tava na faculdade, eu acho que assim, a UEA, ela abre muitas portas mesmo. Então, assim, ela acaba dando esse leque que o professor, ele tem que fazer essa formação continuada. Então, assim, os professores na graduação, eles já falavam sobre isso, sobre se profissionalizar, sobre ir buscar mais. Ele sempre falava assim, professor nunca para de estudar. Não vai pensando que formou aqui e já vai parar. Não, sempre continua. E, assim, na própria faculdade, eu fiz o PIBID, aí eu participei com o AD também, conheci o projeto. E, assim, eu vi a importância disso. E aí, quando eu tava com como AD, eu vi os professores tirando o tempo deles, né, na formação, pra ir pra pós-graduação estudando na própria escola. E eu achava isso magnífico. Assim, nossa, eles realmente não estão na sala de aula, mas estão estudando pra se formar, né, pra dar essa continuidade. Então eu achava isso magnífico. Então, desde aí eu falei, nossa, tem que ter importância, eu tenho que dar continuidade. E aí, quando eu chego também na sala de aula, tem algumas coisas ali que que eu poderia saber mais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um cursinho pra tentar a demanda do
do meu aluno, do que ele não tá conseguindo compreender do que eu estou falando. E aí, eu acho que sempre tem que ter essa continuação, sempre. É contínuo, né? Um processo contínuo. Como é que você, dentro das oficinas de formação e serviço, você viveu a primeira edição desse processo de especialização como AD, Sim. substituindo os professores, depois você entra como egressa do curso de especialização e também como AD, que você tem a contrapartida. Sim. Como é que é? O que você considerou mais relevante nesse trânsito da tua formação, né? Por exemplo, eu pensei que, nossa, eu ia ter a mesma visão, né? E não, é muito diferente, porque quando eu estava como AD, eu tinha uma visão diferente. O projeto em si, ele é magnífico, porque ele acaba fazendo com que os estudantes tenham um acesso mais rápido à sala de aula. Então isso é perfeito, porque tem gente que você estuda e antes de se formar não tem esse acesso. E aí o projeto, ele te faz ter isso. Então, eu tive acesso mais rápido à sala de aula, eu já sabia o funcionamento da sala de aula. Depois, eu passo a ser estudante, então eu já vou ver o outro lado, o que os professores faziam lá quando a gente estava na sala deles, né? Como é que era a formação. Olha só que bacana. Então é muito legal, porque quando eu vou pra assistir a aula, eu já fico encantada, assim. Porque normalmente o pessoal vende a pós como se fosse uma coisa chata. E não é, né? Eu tive 2 professoras maravilhosas, que foi a Angélica e a Regina. Então, assim, era outra formação. Todo mundo ia muito feliz, assim. Nossa, a gente não fazia no nosso local de trabalho, né? Então, a gente ia até a escola. Mas assim, a gente ia muito feliz mesmo. Então, saber que esse processo é magnífico é muito bom. Assim, não é cansativo. Ai, que bom. Você fez, né, vocês fizeram os projetos de formação, de situações, problemas, definida pelo aquele coletivo daquela escola. Uhum. E depois vocês foram também desenvolver os projetos de aprendizagem nas salas de aula, no coletivo estudantil. Uhum. O que você aprendeu com esse processo de estar na sala de aula, construindo com os alunos um projeto de formação para eles, né? Não é mais aquele que é, mas agora você Sim. vai construir com eles, para eles. Por exemplo, o que é interessante, quando a gente se tá no chão da escola, a gente tem muita oportunidade de estar com os professores que são de áreas totalmente diferentes. E aí, na mesma escola, a gente tinha professores que eram de outras áreas, e a gente conseguia achar uma linha em comum. Dessa linha em comum, os projetos, né? Os próprios professores da escola, eles já sabiam a situação problema. Eles mesmos enxergavam a situação problema da escola. E a gente vai trabalhar em cima disso, né? Que era o acesso dos alunos, inclusão, a gente trabalhava, interdisciplinaridade, sobre planejamento também. Então, assim, a gente conseguia voltar tudo isso para os alunos. E aí, quando foi esse processo de construção, fora dali, a gente construindo com os meninos, foi muito legal. Cada um teve um projeto diferente, claro, e aí depois a gente foi aplicar. E aí foi legal, porque a comunidade toda se envolveu. Então, isso é muito interessante. Quando eu sempre tinha uma professora que ela falava bem assim, da onde essa criança fala? Ou da onde essa escola fala. E aí, quando eu cheguei na escola, eu pude entender que é uma realidade totalmente diferente de você falar de uma escola que se localiza na Zona Leste ou na Zona Norte para uma escola que se localiza na Zona Sul. E aí você fala, realmente, da onde essa criança fala. E aí é interessante fazer essa analogia quando a gente tá lá. No desenvolvimento do trabalho docente, né, de você estar numa área meio que rural, né, uma área do campo, né, numa área que é fora do perímetro urbano, é periférica também, né, com comunidades e sujeitos completamente diferentes. O que é mais desafiante para te estar lá? Eu acho que o acesso dos meninos. Assim, como professora, eu não tinha essa dimensão do que era trabalhar numa comunidade. E aí, o acesso deles é muito surreal, porque não existe. Uma coisa básica, telefone, internet, acesso a filme. Então, assim, são coisas que eu não sabia que na educação rural era tão grave, assim, eu ainda não tinha esse acesso tão próximo mesmo. Então é um desafio muito grande você tentar fazer com que os seus alunos tenham isso, que é básico, né, de uma educação. E aí eu fico, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa para os meninos terem esse acesso. Então acho que é isso, o acesso no geral. Nossa, eu imagino. O que te dá prazer estando lá? Ver a evolução dos meninos.
Eu acho que quando eles conseguem fazer uma coisa e que eles não conseguiam fazer, e eles fazem assim, e dá pra ver a felicidade no rosto deles, eu vibro muito com eles. Então isso é muito gratificante. Acho que esse é o meu maior prazer, de, nossa, professora, eu consegui. Ai, legal, você conseguiu. Então eu acho que isso é fenomenal. E o que te deixa triste lá? Eu acho que eu já até sei a resposta. Novamente o acesso, que eu acho que eles poderiam ter mais acesso às coisas. E aí, quando eu paro assim pra pensar, nossa, o mundo é tão grande e eles poderiam ter várias coisas aqui na escola que eles iam se encantar, você acaba ficando triste. Eu imagino. E aí, pensando nisso, o que tu deseja para o futuro da educação, Eza? O que eu desejo pro futuro da educação? Que haja mais escolas, que os professores busquem, assim, se qualificar, né? Que tenha mais acesso para as crianças, que os governantes tenham um olhar mais cuidadoso para a área rural, assim, e para a educação ribeirinha, para a educação rural. Eu acho que, assim, é um público que ainda não é muito alcançado. Então, acho que eu desejo o acesso de uma forma geral e que todo mundo consiga enxergar esse público, que tem muito. Que legal. Eu desejo que esse teu desejo seja realizado, porque ele também é o meu desejo. Muito obrigada, Eza, Cristine, por ter vindo aqui com a gente, por ter aceitado, né, fazer esse curso lá numa escola tão longe. São universos completamente diferentes. Sim. Como vocês estão nos ajudando, né, enquanto universidade, a ressignificar e a criar também novos currículos para a formação de professores. Muito obrigada. Eu que agradeço, eu quero muito agradecer a turma que eu participei, a vocês, né, todo o suporte, que eu acho que o projeto ele tem bastante suporte. E as professoras, né, que foram maravilhosas. Então é isso, tá bom? Imagina. Obrigada. É isso aí, gente. Até mais.